Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Zé Eduardo do Footstats. Estamos começando agora o 6º programa do Apostas Footstats. Um dia triste que hoje teve a invasão da Rússia na Ucrânia. Estou meio abalado aqui, o Gufo também, está tudo meio triste aqui no estúdio hoje, mas vamos fazer o programa com animação, né, Gufo? Isso aí, Zé. Deus quiser, esta merda acaba antes do que pinta ser ruim. Hoje nós vamos falar de 3 jogos: Paris Saint-Germain e Saint-Étienne, Fluminense e Vasco, ou é Vasco e Fluminense? Fluminense e Vasco. Fluminense e Vasco. E Everton e Manchester City, um clássico. O Gufo vai ter umas historinhas bem legais para contar para a gente. A gente vai falar uma coisa muito... Eu quero que você repita o que nós conversamos aqui antes do jogo do francês, você contar a história do Saint-Étienne. E você quer começar por qual? Aqui quem manda é você. Você quer começar por qual confronto? Pois é, primeiro, legal estar aqui de novo com a galera. Assim, agradecer o pessoal, né, que tem nos acompanhado sempre aqui no Apostas Footstats, que tem entendido o nosso método e tem entendido também que a gente está fazendo aqui um trabalho de mostrar para vocês o jeito que a gente olha para as apostas com os números, passar para vocês essa ideia para que vocês tomem as melhores decisões. E a gente terminou tomando um tufo na semana passada, né, Zé? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Vamos, eu tinha esquecido dessa parte, é importante, claro, a gente mandou muito mais. Mas é importante a galera saber que, óbvio, né, que isso gente faz parte. Claro, primeiro que aqui é a recreação, segundo a gente também está aprendendo, e terceiro que o Atlético de Bilbao nos fodeu em verde e amarelo. Foi forte. Porra, cara, 4-0, os filhos da puta não fizeram isso no campeonato inteiro, Sim. Meteram 4-0 num clássico, que a gente conversou no vídeo passado, que é um clássico regional, né? Sim. E 4 gols saindo, faltando 15 minutos da partida, cara. Pô, não, foi um atropelo que nós A gente tinha falado na semana passada, até o pessoal que quiser ver aí, a gente vai botar o card aí para você ver o programa anterior, que o Atlético Bilbao estava com a final da Copa do Rei na garganta, que tinha perdido para a Real Sociedad também de uma goleadinha, e o Marcelino Toral, que é o treinador do Bilbao, nunca tinha vencido o derby. Então ele tinha essa vontade de, pela primeira vez na vida, ganhar o clássico. E a Real Sociedad veio cansada do jogo da Europa League, entrou meia bomba, não se dedicou tanto taticamente ao jogo. As 2 primeiras jogadas de bola parada do Atlético foram gols, 2-0. A Real Sociedad perdeu um pênalti, terminou o primeiro tempo 2-0. Quando voltou no segundo tempo, a Real Sociedad estava totalmente já fora do jogo mentalmente. Sim. Já tinha desistido. Pensou que talvez segurando atrás, um 2-0 ia estar de bom tamanho. Mas não, o Bilbao quis mais. Eles pressionaram mais, foram para cima. E ali a gente viu bem com clareza. Era o melhor momento da Real Sociedad no campeonato, né, cara? Sim. Que, obviamente, foi para o vinagre depois dessa cacetada. Eles buscando vaga de classificação para a Champions, né? Agora ficaram um pouco mais longe. Isso, Zé, terminou, nós fizemos 9 apostas. Isso até é outra coisa que eu quero conversar com você e com a galera, que a gente... Na semana passada, a gente fez mais apostas que a nossa média. Sim. Correto? Que isso também é uma decisão que nós tomamos naquele momento para fazer algumas correções de odds que não estavam tão favoráveis para a gente, mas não é o mais aconselhável. Né? Sim. Porque sempre dentro de um método assim mais seguro é bom você manter a mesma quantidade de apostas nos mesmos mercados para você ter até um controle de longo prazo do que você está fazendo. Mas eu posso falar uma coisa? Eu entendi o que você disse, Gufo. Só que assim, eu acho que a gente também foi se sentindo seguro, sabe? E a gente estava com uma performance muito boa, a gente estava em 80%, descemos para 63%. É ruim, vamos melhorar essa porra. Mas a gente estava muito seguro, então acho que isso também deixou a gente... Pô, tô falando por mim, tá? Me deixou mais machão tô aqui dentro e tal. dessa. E tomamos essa cacetada. A gente recuperou bem o jogo do Liverpool. Fomos bem. O Fortaleza e Bahia fomos bem também. Também. Acertamos tudo, né? Fortaleza e Bahia. Tudo, no Paris, no Liverpool. A gente foi bem. Errou só uma das 4 entradas, se não me engano. Né? A gente errou que ambos marcam, a gente botou que não e... Ah, sim. E vencedor primeiro e vencedor segundo tempo. A gente perdeu 2 aí. E acertamos as outras. Over e vence segundo tempo. Mas, enfim, se quiser revisitar, o pessoal tá lá, o vídeo está aí no nosso playlist. E, Gufo, cara, qual que você quer começar aqui hoje? Vamos começar pelo esse jogo que poderia ser um grande clássico, mas não é, e que tem o grande favorito, que é o Paris Saint-Germain, que está navegando tranquilão em rumo ao título, né, que é Paris Saint-Germain e Saint-Étienne, que é no sábado às 5 da tarde no Parc des Princes, em Paris. Que esse jogo, por que eu digo, Zé, que ele poderia ser um clássico e não é, porque o Saint-Étienne já foi um gigante do futebol francês, já foi o maior clube do futebol francês nos anos 70, desculpa, ganhou muitos campeonatos franceses, chegou à final da Liga dos Campeões, perdeu para a Juventus na época, e é um time que tem muita tradição, tem muita torcida, ali da zona central-oeste da França, perto de Lyon,
tanto que o maior rival do Saint-Étienne é o Olympique de Lyon, mas poderia estar hoje, se mantivesse aquela, né, estatura de grande clube, com grandes contratações e tudo mais, poderia estar talvez ali peitando o Paris Saint-Germain numa disputa de torcida, uma disputa de hierarquia, mas não, né? Vamos combinar. Saint-Étienne hoje é um time fraco, um clube que está sempre lutando para não cair. Até vou pedir... Tamanho de cidade. Saint-Étienne é o que no Brasil? É uma Piracicaba, assim. São Paulo, Brasil. Piracicaba tem quanto? 400 mil habitantes? Acho que sim. Saint-Étienne tem 400 mil habitantes? Por aí, 300 a 400 por aí. Entendi. Tá. Mas assim, eu imagino que Saint-Étienne é mais relevante que Piracicaba no cenário nacional. Existem as pamonhas de Piracicaba, claro. que a gente não pode nunca tirar. E a Exalc também. Se vacilar, acho que a França entra em São Paulo. Posso estar errado também, mas acho que mais ou menos É verdade. Não, é maior. Em população, com certeza. Mas, de tamanho geográfico, de área. Também. Mas assim, em relevância, Saint-Étienne, você estava contando da importância que foi um time relevante. Sim. Fica na área do lado de Lyon, por isso que é o grande clássico. Você me disse, antes de começar o programa, que é o maior clássico regional. A maior rivalidade. A maior rivalidade da França é Lyon e Saint-Étienne. Porra, cara, eu nunca acertaria numa múltipla escolha qual é a maior rivalidade da França, cara. Nunca diria isso. Sim. Porque são clubes muito tradicionais, vizinhos. O Saint-Étienne foi maior antes, porque o Lyon só foi grande na época do Juninho, né, nos anos 90. Isso, eu já tinha ouvido falar. É isso mesmo? Sim. O Juninho chegou e mudou, falou, mudar o tamanho dessa porra. Sim, exato. Foi assim. Começa a fazer falta todo jogo pra vocês verem. Como é que funciona comigo aqui. Ele é o dono ali do clube, né, na verdade, né? porque ele botou o clube em realmente outro patamar. Ele é foda. E todo esse processo, o Saint-Étienne foi caindo, e hoje é um clube deficitário, um clube que não conseguiu se segurar, não conseguiu investir em renovação de estádio, em se transformar numa marca mundial, como esses outros clubes estão fazendo, né? O Paris Saint-Germain, o Marseille, o Lyon, enfim, o Bordeaux um pouco, menos, mas também, esses clubes conseguiram dar esse passo do século XXI de ser marcas mundiais. O Saint-Étienne ficou no tempo, ficou no passado. E é o time do seu padrasto? Isso, o time do meu padrasto. Querido Hervé, até mandar um beijo para ele grande. Manda aí. Já mandei, ó. Tá. Bisou mon grand. Qual o nome dele? Hervé. Isso. Isso. Diz que cozinha pouco, cara, né? Pô, não, chefe profissional. Esse cara, esse aí traz ele aqui. Esse aí não dá pra brincar, não. Tá. E, cara, legal, vamos nessa. Vamos meter bronca aqui. Então, eu vou pedir para o nosso diretor Júnior, por favor, coloca na tela o nosso card de posição e pontos, para a gente ter uma ideia, Zé, onde os dois estão neste atual momento. O Paris Saint-Germain líder isolado, certinho ali com 59 pontos. Saint-Étienne é o 16º com 22. É bom a gente lembrar, Zé, que o Paris Saint-Germain está com 13 pontos de vantagem do Marseille, que é o segundo. Então, se o Paris não ganhar esse campeonato, é só uma tragédia mesmo. É praticamente impossível, com 13 pontos, você perder um campeonato, né? E acho que não tem mais rival hoje, né? Na França, para eles, não tem, né? Não, descolou, não tem. Né? Descolou total. O Lille perdeu o treinador e também descambou. O Lille está brigando para não cair. O atual treinador, o que era o treinador do Lille, está tentando transformar o Nice num time mais forte, está conseguindo fazer o time jogar bem, mas não a ponto de disputar título. Você falou que o Olympique de Marseille é a maior torcida da França. É a maior torcida, Você estava contando coisas bacanas. É o Flamengo da França. Eu não sabia disso, muito legal. Ô, Gufo, eu vou te dar uma pimentinha antes da gente começar a ler. O Paris Saint-Germain tem o dobro de gols feitos do Saint-Étienne, metade dos gols sofridos e tem um saldo de mais 31 contra menos 21 do Saint-Étienne. Então, menos 21. Menos 21. Então, queria que você conversasse depois com o nosso chefe que virá aqui cozinhar pra gente um dia. Que a coisa não tá boa para ele, tá? Fala para ele evitar assistir esse jogo aqui. Se depois dá um resultado ele direto. Sofre pra caramba, viu, Zé? Ele é daqueles torcedores que sofrem muito na frente da TV. Assim, é difícil ver o jogo com ele, porque ele sofre mesmo. Qual é o nome do seu padrasto de novo? Hervé. Hervé. E-R? H-E-R-V-E. H-R-E-V. H-E-R-V-E. R-V-E. Bonito. Como Herbert, mas em francês que é com V. Hervé. Hervé. Isso. Chique. Vamos lá. Então, vamos lembrar que Sérgio Ramos e Paredes estão fora por lesão. O Verratti está suspenso.
São essas as ausências do Paris Saint-Germain. O resto está todo mundo à disposição. Pode jogar Mbappé, Neymar e Messi se quiser. Eu fiquei com dúvida. Eles vão jogar, né, cara? Isso afeta a nossa aposta, se a gente for falar de over, concorda? Sim, é porque assim, tem variado muito, né? O Pochettino tem jogos que ele tem colocado o Mbappé no banco, entrado no segundo tempo. Agora que o Neymar voltou, o Neymar estava começando no banco e entrando no segundo tempo. O Messi é o cara que termina jogando mais minutos dos três. Mas o Messi não. Mesmo sendo Messi, olha o que eu vou falar, hein, cara? Olha só. Vocês podem me queimar por isso aí, mas o Messi não está sendo o mesmo Messi. Não, mas definitivo. Porra, mas pelo amor de Deus, não está mesmo. Então, eu não vejo. Eu diria que nem de longe, cara, ele está sendo. Quanto mais perto, quanto mais sendo mesmo o cara que a gente sempre achou que, né? Ele ainda é o cara, obviamente, ele é um cara que resolve, é um cara que tem uma qualidade absurda, mas ele não está sendo o mesmo Messi. Ou seja, ele estando os três jogando, provavelmente isso vai acontecer em algum momento da partida. Acho que não vai mudar muito a nossa visão de que o Paris é favoritaço, os números vão dar isso aqui pra gente. Tá. Só para completar um pouco mais de informação para a galera, que o craque do Saint-Étienne é o tunisino Khazri, que é um jogador que está há muitos anos lá, que é capitão da seleção da Tunísia, é um jogador muito bom, realmente é o artilheiro do time, tem 9 gols, e ele é dúvida para o jogo, viu? Então talvez a maior esperança de gols do Saint-Étienne, dos verdes, talvez não jogue, né? Então isso aí também vai diminuir um pouco a capacidade ofensiva do time. É bom a gente lembrar que o Paris é o melhor mandante, não perdeu em Paris ainda, Zé, nesse campeonato, são 12 jogos, 11 vitórias e um empate, 94% de aproveitamento dos pontos, ou seja, praticamente invencível, né? Os números dizem que não perdeu, então a gente pode dizer até agora foi invencível em Paris. Certo. O Saint-Étienne, que é o 17º melhor visitante, em 12 jogos, tem 7 derrotas, 31% de aproveitamento dos pontos. Você falou 17º, me ocorreu uma dúvida agora. A França a Ligue 1, ela tem são 20 times? São 20, né? São. Acho que das grandes só a Bundesliga não tem 20, né? Isso. Então, vamos ver os mercados de gols e as odds sugeridas aí para a galera tomar suas decisões. Vamos lá. Bota na tela, meu diretor. Over 0,5 no primeiro tempo, probabilidade de 79%, a odd sugerida 1,27. Over 1,5, né, jogo inteiro, daí 75% de probabilidade, odd sugerida 1,33. Over 2,5 está bem interessante, 50%, a odd sugerida sempre é de 2. O over 3,5, que é aquela goleadinha que está com cheiro de goleada, eu quero ver se o Zé vai se segurar nessa aqui, 33% de probabilidade, odd sugerida 3,03. E o ambos marcam, que aí sim eu acho, gente, muito difícil o ambos marcam aqui, a não ser que o Paris entre, você que gosta de apostar durante o jogo, você que é trader, aí você fica ligado. Se o Paris não entrar na tomada, ligadaço assim, pode ser que o Saint-Étienne busque um golzinho, mas eu acho pouco provável. A gente está indicando aqui 46% de probabilidade, odd sugerida 2,17. Gufo, você quer fazer já a entrada ou vamos ver como é que os times se portam como na questão dos gols, quem vence em casa, quem vence depois, ou vamos dar uma passada aqui para a galera e eles decidem junto com a gente vai vendo junto todo mundo. Fechado, vamos lá. Vamos lá, quem sai na frente e quem vence o primeiro tempo, dados que a gente sempre passa aqui para vocês. O Paris Saint-Germain abriu o placar em 67% dos jogos como mandante. E o Saint-Étienne abriu o placar em 25% dos jogos como visitante. Já o Paris ganhou 58% dos seus primeiros tempos, jogando em casa, e o Saint-Étienne só ganhou 8% dos primeiros tempos como visitante. Aquilo que eu falei, é muito pouco provável que o Saint-Étienne marque gols e principalmente que vença o primeiro tempo, porque a gente está mostrando aqui para vocês, ó, galera, só 8% das vezes que o Saint-Étienne jogou como visitante, ele ganhou o primeiro tempo. Agora vamos dar uma olhada, Zé e galera, em quando na partida os times marcam e sofrem gols nas médias. Tá? O Paris marcou 61% dos gols no segundo tempo como mandante e o Saint-Étienne marcou 60% dos gols no primeiro tempo como visitante. Então aqui olha só que contraditório. A gente estava dizendo que o Saint-Étienne não consegue vencer primeiros tempos, mas marca 60% dos seus gols no primeiro tempo. Ou seja, o segundo tempo dos caras é um filme de terror. É um filme de terror e ao mesmo tempo eles marcam poucos gols, né, Zé? Exato. Eles têm poucos gols marcados. Porcentagem alta em cima de uma base horrível e no segundo tempo os caras não existem. Exatamente. E aí onde sofrem os gols? E aí que a gente vai ver, o Paris sofre 67% dos gols no segundo tempo em casa, ou seja, baixa um pouco a guarda em casa no segundo tempo. E o Saint-Étienne sofreu 52% dos seus gols também no segundo tempo. Tudo indica, pessoal, que teremos gols no segundo tempo. Sim, sim, sim. É isso, Zé.
Gufo, então vamos lá. Vou abrir aqui para você a BetSul, que é onde a gente tem feito as nossas apostas. Cara, um x2 ridículo, 1,12 para o Paris Saint-Germain, 7,3 para o empate e 14 para o Saint-Étienne. Ou seja, Não, é super zebra. super zebra. Over de gols. Meio não existe, eles tiraram do mercado. Olha só. 1,5 não pagam nada, 1,09. Sim. 2,5 pagam mal, 1,32. Caramba. Over 3,5, pelo menos 4 gols na partida, aí entra 1,82. Sim. Todas as vezes que nós optamos pelo over 3,5, nós acertamos. Sim. Foi contra o Borussia O do Bayer Leverkusen, foi o Liverpool. Tem uma turma que a gente escolheu Sim. e a gente sempre acertou. Eu acho que hoje está muito com essa cara aqui. Eu iria de over 3,5, Sim. porque estão pagando em 80, é o melhorzinho que tem bom. para esse jogo. É bom. Se você não quiser entrar num X2, você não quiser optar por 1,12, pagando 1,12, né, muito mal, Sim. o que a gente pode ver aqui? A gente faz aquele mesmo esquema do Liverpool, de vence primeiro tempo, vence segundo tempo. Puta, cara, como você é previsível. Eu imaginei isso. Não falamos antes do programa. Eu imaginei isso. Deixa eu só achar esse cara aqui. Porque a gente perdeu. A gente perdeu porque a gente não imaginava que o Liverpool ia perder o primeiro tempo, né? E ele perdeu o primeiro tempo? Não, ele empatou. Empatou. É. Tá. Mas saiu atrás, né? Saiu atrás, ele virou. Tanto que, gente, eu preciso falar isso para vocês, tá? Apesar de ter errado ali na hora que o Norwich, errado na entrada que a gente fez no programa passado, vendo o jogo e vendo as estatísticas do Footstats e 2A, ali o 1x2 e o nosso robô dando insight, eu confesso que eu peguei toda a nossa banca e ali melhorou, porque estavam pagando no Liverpool, acho que era algo pior até que isso, era 1,08, era um negócio assim. E na hora que o Norwich fez o gol, subiu para 1,30. Aí eu peguei tudo que a gente tinha, sem você saber, botei no Liverpool. Mas essa sua jogada foi muito inteligente. Você gostou, né? Eu te avisei na hora. Não, eu falei, pô, da hora, porque você percebeu, claro, os caras estão em casa. Aí o time que nunca ganhou dos caras lá, que nunca fez mais de um gol jogando em Anfield. Aí os caras saem na frente e os caras querendo brigar pelo título, é claro que eles vão passar a patrola no Norwich. Isso não conta como os nossos acertos que a gente está vinculando ao que a gente está fazendo aqui somente, tá? No jogo do Fluminense, nossa análise, eu vou contar outra que eu fiz, PF. Eu fiz por fora e também me dei bem. Mas nós erramos lá que o Liverpool venceria o primeiro e o segundo. Sim. Aqui eu tô achando que está mais seguro, apesar do Norwich ser ridículo perto do Liverpool, mas essa diferença de o que você contou de gols no primeiro tempo, que o Norwich faz mais, mas numa base... O Saint-Étienne. O Saint-Étienne faz... Os dois têm camisa verde. Sim, é verdade. Mentira, eu troquei mesmo porque eu sou burro. O Saint-Étienne não faz... Ele, em cima de uma base fraquíssima, ele tem uma porcentagem aceitável. E no segundo tempo o cara não existe. Sim. Então eu acho que nessa vez a gente tem mais chance. O PSG vence no primeiro e vence no segundo. E como eu te disse, eu achei que você fosse dar essa sugestão. Vamos nessa? Como é que estão as odds? Vencedor no primeiro tempo, Paris Saint-Germain 1,40. Sim, um pouquinho mais acima que o 1,12. Exato. Vamos nela já, sem pensar? Vamos sim. Beleza. E Paris Saint-Germain, no segundo tempo, vencendo também 1,25, que tem muito o que você falou. Cara, vai ter gol pra caramba no segundo tempo. Os caras aqui estão ligados e também estão pagando pouco. Eles sabem que o Paris vai partir pra cima. Vai. E o menino Ney vai desencantar, cara. Opa! Vai começar a meter gol aí até a Copa do Mundo. Se Deus quiser, Então, a guerra não vai ter. Foi. Todo mundo vai esquecer da guerra e vai todo mundo só pensar em Copa. Esquecer, porque vai acabar essa porcaria aí. Mas vai acabar logo. Se Deus quiser, cara. Porra, como eu fico chateado com essas coisas. Vamos lá. Então fechamos essas Fechamos. três aí. Vou repetir rapidinho. Vai. Over 3,5. Porque eu acho que só o Paris Saint-Germain vai fazer gol. Mas o Paris Saint-Germain vence o primeiro tempo e o Paris Saint-Germain vence o segundo tempo. São as 3 entradas desse jogo, porque o 1x2 estão pagando muito pouco. Certo? Fechamos. Cara, conta rapidinho que você contou para mim por que o hino da França, com todo o seu envolvimento da França, por que o hino da França se chama A Marselhesa? A Marselhesa, E por que o hino é tão bonitinho? A letra é tão fofa. Tão carinhosa. Vamos matar você e depois pisar na tua cabeça na frente da sua mãe. Lá. É um negócio super light.
A pessoa deve conhecer a maioria dessa história, né? A França teve a famosa Revolução Francesa em 1789, que foi a tomada da monarquia por parte da classe média, que na época era chamada de burguesia, né? Que eram as pessoas que não tinham muitas condições numa vida dominada por um setor que não produzia. Exato. E se fez uma grande marcha popular de Marseille a Paris, e muitas pessoas foram se agregando nesse caminhar até chegar lá. E foi composta um canto rebelde, um canto revolucionário, na verdade. Né? As 2 primeiras frases da Marseillaise vamos, jovens, crianças da pátria, o dia de glória chegou. Né? E aí Les enfants de la patrie, que é as crianças da pátria, a única frase, talvez, no hino inteiro que faça referência a um país, a uma nação, a uma união, entendeu? Porque o resto é que nem você fala, é facada, tiro, bomba. E vamos... Sim, é um hino que... Mas ele é muito bonito como melodia, como canção. Sim. Talvez seja o hino mais famoso do mundo, sim, né? É belíssimo. Mas a letra é bem heavy metal mesmo, assim, é pesadona. Eu tenho 2 primos mega pé frios, que estavam na final do Brasil e França, em Paris, com o jogo que a gente perdeu lá pro Zidane e tal. E aí ele contando, cara, ele falou, bicho, na hora que aquela galera ficou de pé e começou a cantar, eles cantam um hino de uma forma que a gente não canta no Brasil. Sim, não é. Obviamente, historicamente, tem guerra, tem essa revolução, tem um monte de coisa que, enfim, aglutina mais as pessoas, acho que nesse momento de guerra, vamos dizer, né? Claro. Enfim, eu lembrei e a França passou pelas 2 grandes guerras, né? Sim. Sempre foi um país que se colocou como uma posição libertária. Se ferrou muito nas 2 guerras. Né? Que sempre a questão da Revolução Francesa mesmo foi os 3 valores de igualdade, liberdade e fraternidade, que significam, né, a democracia, esses valores mais magnânimos e tal. Então, o hino está linkado com tudo isso, não tem como escapar disso aí tudo. Mas você falou da Copa de 98, eu trabalhei na Copa de 98 no Canal Plus, que foi a última Copa que a FIFA não fez a transmissão com a própria equipamento da FIFA. Entendi. Foi a última Copa que a FIFA comprou a transmissão de um canal local. Entendi. Tipo Fórmula 1, como era até outro dia. Aí. E quem fez a transmissão foi o Canal Plus. E eu fui fazer O que fazia você, Gufo, em 98, trabalhando agora, por favor, conte. Não estava. Cara, não é que seja assim, no interesse da galera, mas eu tinha acabado de me formar em jornalismo, né, Zé? Eu me formei de 97 para 98. Né? E em 98 eu fiquei aquela coisa, você sai da faculdade, você quer catar trabalho de qualquer jeito, você vai tirando currículo para tudo que é lado. Lógico. Eu tinha pego um estágio no canal 2 América, que é um canal de televisão em Buenos Aires, eu me formei em jornalismo em Buenos Aires, entrei nesse estágio, mas logo que acabou meu estágio, os caras queriam que eu continuasse lá e tal, mas não era do meu interesse financeiro, eu pagava muito mal, eu queria, e isso estava numa área mais de jornalismo geral, eu não queria ir para a área do jornalismo geral, né? E surgiu essa possibilidade de fazer um trainee técnico no Canal Plus. Né? Você tinha que se inscrever, mandar uma carta de apresentação. Peraí, você estava em Buenos Aires? Estava em Buenos Aires e soube desse concurso pela faculdade. Né? A faculdade, eu sempre ia à faculdade para ver lá ofertas de trabalho, ofertas de estágio, essas coisas, e vi essa possibilidade. E me inscrevi, mandei a carta, mandei tudo que eu tinha a meu favor. Eu tenho passaporte francês, então para mim não seria um problema estar lá. Falo bem, falo fluente e tal. E consegui a vaga de trainee. Foi incrível, porque eu passei por todo o processo de uma transmissão televisiva de jogo, de você carregar cabo. Na época, hoje mudou muito, assim, mas na época assim, eram 300 quilômetros de cabo. Você tinha que chegar 6 horas antes do jogo para posicionar as câmeras, o cabeamento, tudo repórter, tudo sabe, era muito trabalhoso. E passei para assistente de câmera, passei para assistente de... Cara, você entrou no campo nos jogos? Entrei. Puta que pariu, hein, meu? Que história legal. Eu tive em vários jogos do Brasil. Eu vi quase todos os jogos, quase todos. Na final eu estava lá também. Você estava no estádio? Tava de assistente do câmera segurando reverso. o cabo, mas tava, porra. E com a camisa do Brasil por baixo. Se fudeu. E a história que eu queria contar pra galera é essa, porque a equipe eram quase todos franceses. Eu era o único brasileiro, tinha gente de outros países, mas a grande maioria eram franceses. Como é que fala chupa em francês? Chupé? Você tomou uns chupé? Não, mas aí foi quase isso, porque na festa terminou a Copa, terminou a transmissão e teve uma festa
do Canal Plus, da galera da transmissão. Né? E eu, cara, será que eu vou? Será que eu não vou? Porque, putz, né, já tava com os caras enchendo o meu saco, eu já estava de super mau humor. Porque foi uma lavada, assim, né? Foi foda. A França jogou muito mais que o Brasil. Assim, não foi nem que assim, só a coisa do Ronaldo. Não, a França jogou muita bola. Mas o Ronaldo tava azedo, né, cara? Não, Vamos falar a verdade também. Tudo bem, mas o Brasil não jogou nada. E a França jogou muito. O melhor jogo da história da França, na sua história. Né? E aquela seleção da França era uma puta seleção. Só tinha jogador bom. Né? Tirando o do Garry, que era o centroavante, que o resto era tudo só craque. Né? Pires, Henry, Zidane, Deschamps, Blanc, só tinha jogadoraço, né, cara? E o loirinho que fez o último gol, esqueci o nome dele também, cabeludinho, Petit. Tinha o Pires, que estava no Arsenal também, depois foi pro Arsenal. Quem que jogava com o Ronaldinho na Inter, que até vai lá, dá um abraço nele, depois eu vou lembrar o nome do jogador, que era um meia ali, porra, bom pra cacete. Tinha o Trezeguet, que era reserva. Trezeguet era reserva. Depois veio aparecer na Juve lá, ser um monstro também. Isso, jogou no River Plate também, Trezeguet. É verdade. A mãe dele é argentina. E aí, cara, fui na festa, né? Aí quando eu cheguei na festa, me pegaram, fizeram aquela coisa de jogar pra cima. Eles tinham uma musiquinha que era Ian, E2, E3-0. É 1, 2, 3-0, né? E enchendo o saco do 1, 2, 3-0. Eu falei, puta, por que eu vim pra cá? Quero ir embora. O meu chefe me chamou num canto, assim, já bebaço. Assim, cara, fica tranquilo aqui, ó. Você não vai apanhar. Não, fica tranquilo. Festeja com a gente, porque a gente nunca mais vai chegar numa final de Copa do Mundo. E vocês, na Copa que vem, vocês vão estar na final de novo. E dito e feito, né? Em 2002, o Brasil estava na final de novo. Foi boa praça, cara, gente fina. Naquela hora eu caí, não. Realista. Né? Realista, porque para eles realmente foi o grande evento da história do futebol francês, foi aquela Copa e aquela seleção, porque eles nunca tinham conseguido um feito daquele tamanho, né? A gente já falou aqui algumas vezes que o futebol na França não é tão importante quanto no Brasil, e aquela Copa ela unificou o país em torno do futebol, ela mudou a visão do francês com o futebol, então foi uma experiência muito bacana. Vamos meter um gás aqui, Zé, que a gente já está correndo aqui contra o relógio. Mas isso que é bom falar com gente inteligente, culta que nem você, cara. A gente sempre aprende alguma coisa. Nós vamos de Fluminense e Vasco agora ou Everton? Vamos Fluminense e Vasco? Vamos, e termina com Everton e City? Isso. E até é bom a gente falar para a galera que a gente vai começar a fazer transmissões, né? Vamos participar de transmissões do Campeonato Carioca? Vamos. Você vai participar, né? A gente vai estar aqui por trás, mas a gente vai ser o comentarista de betting. A gente foi convidado pela equipe lá do Sport View. E você vai comentar a parte de betting das transmissões usando os nossos dados Footstats. Sim, que são os dados oficiais do campeonato. Sim, passando para a galera tudo isso e também ajudando na hora ali do cara tomar uma decisão de investimento. E as frases que são geradas por insight, por robô, que é o lado todo de tecnologia que a gente está investindo aqui na empresa, aquilo lá vai ter uma vida legal que você vai ajudar a comentar. Beleza, então o clássico nesse sábado às 5 da tarde no Newton Santos. Não será no Maracanã, que o Maracanã está passando por uma mudança de gramado. Meu querido diretor consagrado, Júnior, coloca para a gente aí o card de pontos e posição da tabela. É o líder e o vice-líder, né, Zé? É o jogo para decidir quem vai ficar na frente mesmo, né, nessa parte do campeonato. O Flu tem 21 pontos, é o líder. O Vascão tem 18 pontos, é o vice colocado. Se a gente for dar uma olhada aí no nosso gráfico de índice Footstats, que é aquele que a gente pega dos 5... Como não teve 5 jogos de visitante nem 5 jogos de mandante de cada um, esses são os últimos 5 jogos, tá, galera? Tá, entendi. Você misturou aí. Aqui no Fluminense e Vasco está misturado porque a gente não tem ainda 5 jogos de cada um como mandante e visitante. Então, o que a gente vê aí? Ó? O Fluminense é o... Eu não estou conseguindo chegar de longe, mas o Fluminense é o vermelho, né? Sim. Não, o Fluminense numa escalada perfeita, num índice só melhora. Cada jogo ele produz mais índice. O Vasco teve um pico maior, só que, de fato, o Vasco é mais inconstante. O Vasco tem um empate a mais que o Fluminense. Os times praticamente têm uma derrota, os dois têm. O Vasco perdeu para o Botafogo no primeiro clássico. Só que tem uma coisa aí nessa história que é o seguinte... O Fluminense perdeu o jogo de estreia do ano, da temporada. E até agora foi só caixa, cara. Sim. Uma atrás da outra. Pau. Até que também fiz uma apostinha por fora. Opa! No jogo do Fluminense contra o Milionários. Na hora que eu vi aqui na Betsul, os caras estavam pagando 4. Eu falei, cara, tem alguma coisa muito errada. Ou esse Milionários é Real Madrid, eu não tô ligado. Aí eu dei uma olhadinha, peguei uns números e tal. Eu falei, não, eu vou de Flu. E apostei. Pré-jogo, tá? Estavam pagando 4. Estavam pagando 1,5 pro Milionários e tal.
E ganhei, cara. Então, assim, eu acho que ganhamos. E aí, eu acho que o Fluminense... E não foi uma vitória trivial, foi uma vitória suada. Sim. Tem toda a história dessa paixão do Fluminense, que é o time da virada, dos Sim. guerreiros e não sei o quê. Foi muito legal de ver. Sim. E eu acho que o Fluminense vem mais forte. E, principalmente, por um dado específico. O Fluminense sofre 0,25 gol. Tem que ser no singular, porque é menos de um. Menos de um. Gol Sim. por jogo, cara. Demais, é muito bom. Então tá ruim de jogar contra esses caras, entendeu? Sim. Não, e tem outra coisa também, né? Que o Fred é dúvida, ele se lesionou nesse jogo aí contra o Milionários. E o Vasco talvez estreie o zagueiro Juan Quinteiros, que estava no Fortaleza, foi emprestado. Já saiu o nome no bid, está habilitado para jogar. Mas o Vasco tem sido. Aqui o jogo não tem mandante e visitante, porque é no Rio de Janeiro, os dois são mandantes, né, na verdade. Sim. Mas se a gente for considerar o Vasco como visitante, ele é o melhor visitante do campeonato. Não perdeu ainda como visitante. Né? Eu entendi seu ponto. Só que, cara, o Vasco tem 7 gols sofridos em 8 jogos. Entendeu? Sim. É uma diferença... por isso que eu falei do zagueiro. Sim, eu entendi. Vem um zagueiro forte, que pode dar um gás nisso daí, da defesa, e é um time como visitante é chato. Tá. Né? E aí tem outra coisa que eu quero botar no ingrediente do Vasco, Zé, é que o Vasco assinou a venda da SAF para o grupo 777 Partners. Isso. Né? Um valor total de 700 milhões de reais, com um ingresso inicial de 70 milhões, e isso foi pólvora para a torcida. Sim, é verdade. Tá um ânimo assim lá em cima, todo mundo pensei nisso. Querendo, não, agora vai. Né? Que o Vasco tem um histórico imenso aí de terríveis gestões, que o clube só não acabou, eu não sei como. Né? Então, talvez agora, e nessa onda de ânimo que essa parceria, essa venda traga para a torcida, né? Mesmo que ela não tenha sido aprovada ainda, talvez ela nem aconteça. Mas esse tipo de situação gera um ânimo que passa da torcida para dentro de campo. Cara, você tem razão. Você tem razão, sim. Mas o Flu também vem lá em cima, então... Sim, não, e o Flu tá com um time, cara, assim, de elenco, o mais forte aí dos últimos anos, né? Contratou muito bem. Sim. Tem um jogador que eu sou super fã, sempre fui, que é o Felipe Melo. Entre outros jogadores, tá? Eu quero te dar um dado, antes da gente entrar nos dados aqui que nós vamos botar na tela, que tradicionais a gente traz, que é o seguinte, presta atenção que eu vou te dizer. Opa. O Vasco tem apenas, das vitórias do Vasco, apenas 16% ele finalizou mais que o adversário. Sim. Ele empatou em número de finalizações com outros times menores, ali que no Rio de Janeiro tem uns times, né, que são relevantes. Exato. Ele só 16%. O Fluminense 72%. Então, o Fluminense ele tem um jogo mais... apesar de ter menos gols, porque o Vasco deu 2 cacetadas na largada do campeonato, o Fluminense tem menos gols, mas assim, o Fluminense está jogando mais futebol, aparentemente. E essa vitória contra o time grande da Milionários é um dos grandes times da Colômbia. Fora de casa, em Libertadores, isso dá uma moral tremenda pro grupo. Sim, não, com certeza. Eu acho que isso vai ter uma influência. Não, cara, os caras ganharam tudo. Eles perderam o primeiro jogo da temporada. Estão indo pro 9º, 10º, sei lá, 9º jogo aí, uma atrás da outra, 8 vitórias, se não me engano. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, que agora eu vou somar ao que você disse do zagueiro novo do Vasco. O Vasco tem, das vitórias, 66% das vitórias, ele desarmou mais que o adversário. O Fluminense menos, cai para 50%. Então, a pegada do Vasco necessariamente vai ter que ser maior. Sim. Agora, existe essa diferença de 66 para 50, ela também se explica um pouco porque a posse de bola do Fluminense até agora é muito maior que a do Vasco. A gente está falando de 57 para 47, não é pouco, tá? Sim. Então, naturalmente, o Fluminense desarma mais. Não quer dizer que o Fluminense não está tendo menos pegada que o Vasco. É que ele está com mais bola. Ele não desarma, né? Vai desarmar quem? Ele mesmo. De modo que, assim, a diferença para mim é um número que é 0,25 gol por jogo do Fluminense. É assustador, é surpreendente. Sim, é surpreendente. Está funcionando. E para ele vencer, o Fluminense ele agride muito mais. Porque ele tem mais posse, a gente já viu 57. Então ele não está jogando muito no contra-ataque. Claro. E ele tem a posse, mas ele sempre agride mais do que é agredido.
Então ele chuta, vence, chuta. Ele sempre. Correto. Na maioria das vezes ele. Sim. Entendeu? E ele ganha mais sempre quando ele chuta mais. Exatamente, cara. De modo que é isso. Não, ele é favorito, né? Você acha que ele é favorito? Eu acho que o Fluminense é favorito. Tá. Apesar de clássico e tudo isso que a gente está colocando a favor do Vasco, o Fluminense é levemente favorito. E eu acredito que se a gente for ver as odds aí, eu acho que vai bater um pouco isso, né? Estamos abrindo enquanto vamos. Então, enquanto a gente abre aí, vamos botar o card de mercado de gols e odds sugeridas, meu estimadíssimo diretor. Olha lá, Zé. Então, over 0,5 no HT, probabilidade 74%, odd sugerida 1,35. Over 1,5 tempo inteiro, tempo integral, 65% a probabilidade, 1,54 a odd sugerida. Espera só um minutinho. Você está falando que tem 75% de chance de ter pelo menos um gol no primeiro tempo? Isso, 74%. 74, depois 65. Isso, depois... Não, aí é o jogo inteiro, né? Desculpa. Jogo inteiro. Agora que eu peguei o raciocínio. Vamos lá. Over 2,5, bem alto, ó, 60%. Isso por quê? Porque a média do Vasco como visitante, entre aspas eu boto aqui, porque o Vasco foi visitante em jogos no Rio de Janeiro, é de 3,2 gols marcados. Então, o Vasco marca muito gol quando ele joga de visitante. Então, aumenta essa média aí, essa probabilidade de over 2,5 para 60% e uma odd sugerida de 1,67. Over 3,5, olha só como cai, 34%, sugerida 2,94% e o ambos marcam também bem baixo, 43%, 2,33%. Posso fazer uma crítica a essa tela? Eu acho que a quantidade de gols que você falou do Vasco, ela está puxada por conta dos dois primeiros jogos, que, de novo, o Vasco deu uma cacetada, meteu 7 gols, se não me engano. Foi 4 e 3 no ataque. Sim. Então deu uma média muito alta, está puxando isso aqui ainda. Exato. E ele vai jogar agora contra de novo a defesa que tomou 0,25. Eu acho que não vai ser fácil a vida do Vasco. Eu não estou dizendo que vai ser barbada, mas assim, longe disso, aliás. Sim. Mas assim, eu acho que esses números, nesse momento, eles vão ser muito impactados pelo sistema defensivo do Fluminense, que está funcionando muito bem, cara. Claro, claro. É por isso que eu iria num Fluminense e empate. Então vamos abrir as odds aqui. In your face. Você ia de quê? Fluminense ou empate. Ok. Fluminense empate, que é o famoso casa empate, né? Isso. 1,30. Pouco. Mas, ao mesmo tempo, você tem dois resultados, tá muito bem resguardado. Só a vitória do Vasco que te machuca aqui, correto? Sim. Agora eu vou falar um X2 como tá. Você vê como começo de campeonato, de fato, as oportunidades aparecem. O Fluminense está com 2,16, cara. Opa. Empate 3,24 e Vasco 3,13. Ou seja, eles acham que Vasco e empate, e o Vasco um pouco mais, né? Mais chance, porque eles estão pagando um pouquinho menos. Então, em ordem, eles acham que é mais fácil sair Fluminense, depois o Vasco e por último o empate. É louco, não é? Estranho. Porque eles contam essa coisa do clássico também, claro. e a força que, eventualmente, um time... São dois times grandes, um pode surpreender o outro. Mas aí essa odd do Fluminense está bem interessante. Eu abriria a mão do 1,30, Sim. da segurança do 1,30, e eu iria no Fluminense, Certo. mas gols eu seria econômico. Quer dar uma olhadinha em gol? Under 2,5? Bom, depois a gente marca o Fluminense. Não, já que você está aí, já faz aí. Não, mas vamos de gols aqui, eu abri. Under 2,5, 1,61. É bem segura essa aposta. Tá bom. Under 2,5 quer dizer que vão sair 2 gols. Isso. Então, no caso, se a gente der Fluminense, vai ser 2-0, não pode ser 1-1. Ou 1-0. Ou 1-0. Ou 1-0, verdade. Verdade. Que eu acho difícil um over 2,5 nesse jogo. Eu acho também. Eu acho também. Eu concordo. Aí vem um... E certamente o over 1,5 não deve estar pagando bem. Cara, over 1,5 estão pagando 1,38. Então entre 1,38 e 1,60 lá... É melhor 1,60, né? Claro. Concordo. Porra, com certeza. Cara, quer fazer um under 2,5 e Fluminense? Fechou. Que aí é 2-0 Fluminense ou 1-0 Fluminense. Isso. Ou 0-0, a gente ganha o under também, né? Mas enfim, perde o 2,16 ali. Ou você quer ir para dupla possibilidade, Fluminense empate, é 1,30, mas, cara, aí acho que é muito difícil. A gente tem 2 de 3 resultados. O que você acha? Eu iria pela odd, eu iria no Fluminense. Você vai no Fluminense porque 2,16 está muito forte, né? Sim, Estão pagando muito, né? Você tá dizendo. Sim, a gente quer ganhar dinheiro, né, Zé? Estamos aqui para isso, porra.
E abaixo, 2,5? Isso. Under 2,5? Under 2,5, é. Beleza. Cara, vamos ver se não tem mais nenhuma apostinha pra gente fazer nesse jogo aqui, não? Vou dar uma olhada e ver o que tem de interessante. Deixa eu ver aqui. Vencedor do primeiro tempo. Total de gols do jogo, par e ímpar. Isso eu nunca fiz na vida, cara. Isso aqui é realmente jogar tarô, hein, bicho? Sim, isso é difícil. Com todo respeito, hein? Eu quis só fazer uma comparação aqui. A minha ignorância de não saber como funciona, é isso que eu estou dizendo, tá? O tarô, no caso. Handicap, não. Cara, vamos nesses dois só? Vamos. Fica mais tranquilo, porque... Tá começo de campeonato Começo de também. campeonato, é isso. As coisas não estão muito arbitradas ainda, né? Não, Tá. exato. Eu até falar assim, por exemplo, o escanteio, tá? A média dos dois seria 13, ou seja, seria um over 11,5, mas aí é muito escanteio, e provavelmente num clássico não aconteceria isso. Ah, tá. Entendeu? Tá, entendi. Então, eu acho que ainda não dá para a gente confiar muito nessas médias, não. Tá. Eu estou fazendo aqui a apostinha. Peraí. Podemos ir para o próximo já. Já foi para o vinagre. Já foi para o... Então, fechou. Vamos para o nosso terceiro e último jogo, Zé, para a gente encerrar aqui e deixar para a galera a melhor dica. A gente fez primeiro um jogo onde o mandante é favoritaço. Pegamos um clássico brasileiro, já chamando a galera aí para eles acompanharem as nossas participações nas transmissões do Campeonato Carioca. Uhum. E agora vamos para um clássico que é um derby real, mas que é uma rivalidade que não tem rivalidade. E eu vou explicar aqui para a galera por que é uma rivalidade sem rivalidade. E que é Everton e Manchester City, que acontece no sábado, às 5h30 da tarde. E aonde o super favorito é o visitante. Pegamos um super favorito de mandante, agora um super favorito de visitante. E por que, Zé, que é uma rivalidade sem rivalidade? Todo mundo sabe que Liverpool e Manchester United são os maiores clubes da Inglaterra, a maior rivalidade, se odeiam, a rivalidade vai para tudo, não é só no futebol. Né? São duas cidades que se rivalizam em par ou ímpar, em papel, pedra e tesoura. Banda de rock, tudo. Né? A rivalidade é tremenda entre os dois. Sendo que nessa o Liverpool leva uma pequena vantagem. Né? Sim. Isso é indiscutível. Mas sempre Everton e o Manchester City foram os patinhos feios. Foram os times pequenos, os clubes pequenos, de quem não tem muita gente que é avessa a torcer para campeões. Tem muita gente que gosta de torcer para o underdog, que gosta de torcer para aquele cara que perde sempre, para aquele cara que não consegue títulos. Né? E esse tipo de clube atrai um torcedor específico. Né? E o Everton e o Manchester City sempre foram esses clubes. Sofredor. O famoso sofredor. Que ele vai lá sabendo que o time dele não vai ganhar, mas ele quer estar lá. Volta puto, xinga, joga o chinelo, joga o radinho de pilha, mas toma uma cerveja indo para casa e tá tudo bem. E mais também porque ele não quer torcer para quem ganha sempre. Exato. Entendeu? Ele não quer torcer para o Manchester United ou para o Liverpool. Ele não quer, porque o cara vai ganhar sempre, então qual é a graça? Né? E aí, esses dois clubes, eles têm um histórico bem diferente, que eu quero dar só uma traçada aqui rápida para a gente entender por que não tem rivalidade nessa rivalidade. E onde é que sim teve rivalidade e depois, pum, se esvaziou. Porque o Everton sempre foi maior em relação à rivalidade com o Liverpool do que o City com o United. Tá? Porque o City sempre foi um clube gangorra, assim. Bateu na terceira, na segunda divisão, subia. Era um time assim que um eletrocardiograma, o histórico do City. Né? Enquanto o United sempre foi o United, desde o dia da fundação até hoje. E o Liverpool também, sempre foi o Liverpool, do dia da fundação até hoje, mas o Everton, em algum momento, foi um time que conseguiu peitar o Liverpool na rivalidade e foi um time que criava-se uma rivalidade muito grande. Quando teve aquela tragédia de que morreram 80 torcedores do Liverpool, a partir daquele momento mudou a rivalidade dos dois. Hoje Everton e Liverpool são amigos. Assim. É mesmo? A rivalidade foi morreu. Daquela tragédia do foi jogo, por conta daquela tragédia. No jogo contra a Juve, né? Isso. Em Torino, foi isso? Isso. Não foi em Torino, foi em outra cidade. Agora foi na Bélgica. É verdade, não foi em Torino. É verdade. Agora não me lembro se eu posso estar errado. Mas a partir daquela tragédia, as duas torcidas elas fizeram um pacto de amizade.
Elas vão no estádio juntas, elas convivem juntas. Sério, cara? Não tem mais briga, não tem mais violência. Morreu a rixa. Por conta da tragédia por conta da final. tragédia. Uniu as duas torcidas. Foram mais de 100 pessoas morreram apertadas na grade. Sim. Foi uma coisa horrível. Foi horrível, Cenas foi horrível. assim, Eu me lembro super disso. fortes. Me lembro assim, de estar vendo na TV isso. E já o City, com o United, começou a. Sempre foi o primo chato que puxava a orelha, que encheu o saco naquela hora, tirava sarro, mas nunca desafiou o United no seu tamanho, como o Everton já tinha desafiado o Liverpool. Né? E agora, como o City é esse gigante, mega global, uma marca universal, agora o City está maior que o United, talvez, em termos de... Nos últimos anos, com certeza. De né? títulos, de dinheiro, de projeção global, né? Ou está tentando chegar ali... Maior eu quis dizer, não, como torcida, como tamanho, como marca, acho que não, né? Não, pois é, exato. Mas eu digo assim, como time nos últimos anos, Sim, com certeza. porque o City conseguiu muitos torcedores fora da Inglaterra. Né? Muitos torcedores na Índia, na China, no Paquistão. O investidor é tailandês, não é isso? Alguma coisa da Não, Ásia. é dos Emirados. Do City? Isso. Tá. Eu não sei porque eu achava que era um asiático. E é um asiático do Oriente Médio. Não, né? perdão, achei que era Tailândia, uma coisa assim. Sim. Então, tem duas situações interessantes históricas para a gente ver dessa rivalidade Everton e City, os dois lados azuis. Né, que é o primeiro, assim, há uma tendência geográfica, não sei se você sabe, Zé, o que é uma megalópolis. Uma megalópolis? É uma cidade grande para caceta? É quando duas metrópoles crescem tanto, que elas se juntam e elas viram uma coisa só. Entendi. Manchester e Liverpool estão a 55 quilômetros uma da outra. Né? E toda a área periférica Cara, das não é duas... nada assim, não é nada. Toda a área periférica das duas, inclusive aí uma outra cidade que tem... Duas cidades que têm times de futebol mais ou menos importantes, que são Bolton e Wigan. São dois times históricos da Inglaterra, mas que também nunca ganharam nada. Né? O Bolton e o Wigan estão no meio dessa zona da megalópolis. Então, se pensa que no máximo em 100 anos essa área vai virar uma coisa só. Entendi. Né? E aí a gente vai ter 4, 5, 6 clubes ali. Num pedaço de cimento. Num parte de uma coisa só. Entendi. Então, o Everton e o City, eles têm 2 pontos-chave de rivalidade. Primeiro foi que a maior goleada que o City sofreu no futebol inglês, todas as divisões, foi para o Everton, 9-1. Porra. Isso lá em 26, né? 1926, faz muito tempo, mas foi a maior goleada que o City sofreu. É para isso que existe livro de história, né, cara? Sim. Porra. E aí tem outro assunto muito legal que tem a ver com o futebol mundial, que foi que em 1933, a final da FA Cup, que é, para quem não sabe, a Copa da Inglaterra, que é o... Copa do Brasil deles, né? É o torneio menos, né? mais antigo do mundo, né? E é muito democrático, porque jogam de todas as 8 divisões. Peraí, cara, a FA Cup é a mesma coisa que a Copa do Brasil? Ou eu falei besteira? Sim, ou tem uma outra Copa? Não, tem a Copa lá? da Liga e tem a FA Cup, que é a mais tradicional, que é a Copa do Brasil. Certo, não, eu entendo, mas assim, na FA Cup que mistura terceira, quinta, sexta e primeira divisão. Beleza. Isso. Tá. As 8 divisões estão lá dentro. 8 divisões? 8 divisões. Dilma. Que vai tendo eliminatórias de fora, depois entram os times maiores e vai indo, né? Meio como é na Copa do Brasil. E aí tem alguns assuntos interessantes dessa final de 1933, que foi a única final que Everton e City jogaram na vida, que foi assim, foi a primeira final em que um time de Liverpool jogou em Wembley, o antigo Wembley, não o Wembley de agora. Para quem não se lembra, havia um Wembley antigo que foi demolido para ser feito esse que existe agora, que show de rocks memoráveis. Sim, memoráveis. E a primeira vez que um time de Liverpool jogou em Wembley, numa final, foi essa final do Everton. Então, aí o Everton já... Porque se tem uma coisa na Inglaterra que é muito tradicional, é assim, eu vou jogar a final da FA Cup em Wembley. Isso foi sempre assim. Né? Desde a primeira até agora é sempre assim. Então, desde a primeira não, porque na primeira não existia o Wembley, mas desde que existe o Wembley até agora sim. E tem outra situação interessante desse jogo, que aí sim é muito engraçado, que foi a primeira vez na história que 2 clubes jogaram com as camisas numeradas. Porque antes havia, eventualmente, um jogava, o outro não.
parte de algum time jogava numerado, outro não, mas nunca foi oficializado que dois times, desculpa, entrassem em campo com, Peraí, cara. as 22 camisas numeradas. Então o nego chamava pelo nome mesmo. Sim, não, se brinca que esse clássico foi o clássico dos narradores, porque a partir daí ajudou a vida de todos os narradores de futebol no mundo a identificar os caras. Cara, que né? interessante. E aí, como é que foi? O Everton entrou de 1 a 11. Cara, acho que aí você pode determinar que o futebol deixou de ser uma pelada, né, cara? Sim. É um marco isso. É né, um cara? marco até na parte comercial do esporte, Sim. né? Porque hoje a gente compra camisas com números, Sim. que tem a ver com um atleta, que tem a ver com uma coisa. E até teve uma situação nesse jogo que eu vou contar que tem a ver com isso. Porque o Everton entrou em campo da 1 a 11 e o City entrou da 12 a 22. Né? Então, o artilheiro um dos artilheiros históricos do Everton, que era naquela época o artilheiro, que é o Dixie Dean, tem até estátua dele, ele foi o primeiro cara centroavante a usar uma 9. Puta merda, olha que legal. Casualmente porque foi de 1 a 11. Entendi. Né? Então, a partir dali, ficou fixado que artilheiro, e até ele fez 2 gols nessa final, usava 9. Por causa do Dixie Dean nesse jogo da final do City contra o Everton. Né? E aí a gente corta nesse momento, aí dá um pulo para quase 100 anos depois, 2010, né? Um jogo também da FA Cup, City e Everton, jogo eliminatório. O Everton estava ganhando de 2 a 0. Né? O treinador do City era o Roberto Mancini, do Everton era o David Moyes, que é um cara meio que gosta de brigar com a galera, gosta, sabe, aquele bullying, assim, aquele típico inglês que gosta de fazer bullying nos outros. Eu sei quem é esse cara, um cara meio gordão, meio brutão. Ele é meio brutão, assim. E aí teve uma hora que a bola sai, né? E ele pega a bola e ele não bota a bola de volta, recompõe. E aí o Mancini vai lá e tirar a bola dele na porrada, e ele sai em vez de fato, na beira do campo. Né? Aí vem o quarto árbitro para separar os dois e tal, não sei o quê. Então, essa briga do Moyes e do Mancini foi o máximo do pico da rivalidade sem rivalidade. Entendi. Os caras tiveram que brigar para ver se saiu uma faísca ali. Porque a torcida não estava dando conta. Os caras estavam, porra. Vamos botar um tempero aqui nesse negócio. Todo mundo ouvindo um Bob Marley, tá tudo bem aqui. Sai na porta pra ver se acende uma rivalidade aqui. E, porra, o Mancini é todo de paletó, gravata, exato. Ele foi pra cima do cara, de terno e gravata e tudo e tal. Entendi, cara. Que boa história essa. E aí depois o Moyes disse que para jogar contra o City tinha que ir com uma faca escondida na bota. Depois, né, da briga, assim, meio para dar mais faísca ainda, porque ele era um cara que botava fogo nos negócios. Né? Essa é a rivalidade sem rivalidade entre Everton e Manchester City. Entendi, senhor Everton e senhor Manchester City. Tá entendido, Gufo. Muito boa explicação. E depois eu vou dar uma estudada para uma conversa futura nossa aqui, porque tem uma história da camisa 10 do Pelé também, na Copa de 58, como ele acabou pegando a 10. Sim. Mas aí eu vou relembrar que eu não quero ter nenhuma falha aqui de memória, que certamente nesse momento eu estou, mas eu vou trazer, porque teve essa história. Você falou da camisa 9, eu lembrei na hora. Sim. Em 58, como é que caiu a 10 no colo do Pelé. Sim, porque o artilheiro daquela Copa era o Fontaine era 12. Eu vou deixar você contar essa história depois, mas eu conheço a história, claro, é uma história linda. Só que a partir daquele momento, a 10 virou a do craque, né? Exato. Então, exatamente. O 10 virou o 10 a partir do Pelé. Exato, em 58. O menino de 16 anos. Metendo gol, fazendo chapéu dentro da área e pegando de primeira. E tem animal que quer me comparar ele com o Maradona, cara. O rei é o rei, o rei não tem comparação. Vamos botar o card aí, meu querido consagrado diretor de pontos e posição na tabela. Olha lá, o Manchester City, líder tranquilaço. Aí está invertida a ordem, né? O Everton é o mandante. O City tem 63 pontos em primeiro lugar e o Everton é o 16º com 22 pontos. Se a gente for dar uma olhada no nosso gráfico de índice Footstats, as últimas 5 rodadas, o Everton como mandante e o City como visitante, sabe, não tem muita comparação. A média do Everton, Zé, em casa é 57 pontos, que é uma média de time que está brigando contra o rebaixamento, né? Um pouquinho acima ali. Está um pouco acima, mesmo assim é ruim. Em casa, isolado, 57 não é bom, não. E olha só a média do City como visitante, cara 159. Então você está me dizendo que todos os jogos que o City faz como visitante, ele produz mais futebolisticamente do que o Everton mandante. Sim.
É absurda a diferença. Vai ser uma surra que eu queria dar um outro nome aqui, mas vai ser uma surra feia. Só para a gente ver aqui, ó, de pontos. A menor pontuação do City no índice Footstats nos últimos 5 jogos como visitante foi de 80,5. Tá? E a maior do Everton como mandante, tirando a última, que foi uma goleada, que foi 217, está muito fora da curva, foi de 90. Entendi. Então, a maior, tirando a fora da curva, a maior do Everton foi 90 e a menor do City foi 80,5. Então, mas comparando mesmo o timeline, assim, de rodada por rodada, mesmo assim o City sempre teve acima, né? Esse gráfico explica bem. O Gufo, o City tem o dobro de gols marcados e a metade dos gols sofridos. Então vai ser aquela situação de novo que não tem para onde correr. Sim. Aquela explicação que eu dei para você das vitórias que tem finalização de Fluminense e Vasco, eu vou te falar o seguinte. Bom, tem um detalhe, tá? O Everton tem 23 jogos. Ele tem menos jogos do que a tabela, teve um monte de contusão, de confusão por causa de Covid e o caramba. Mas é assim, ele não fez gol, o Everton, e não importa casa ou fora, o Everton não fez gol em 30% dos jogos. Certo. Não é pouca coisa, 30% o cara não marcou o gol, o ataque não funcionou. E o City tem a melhor defesa. Está ali pau a pau com o Liverpool, mas tem a melhor defesa. Sim. Então isso é algo super relevante. Sim. Então é um time que é ruim, um ataque que não é bom, que é ruim, de um time que estava super mal na tabela, contra a melhor defesa do campeonato. Tem o dobro de gols marcados e a metade dos gols sofridos. Ou seja, só aí já não dá nem para... Já não são 2 carros de Fórmula 1 correndo, são 2 categorias ali no grid, ok? Exato. Agora, aquela comparação do Vasco e Fluminense que eu fiz, das finalizações, a participação de finalizações de vitória, olha o número do City, se não é um tipo de jogo sufocante. 95% das vitórias do City, ele finalizou mais que o adversário, e 95% dos jogos do City, ele desarmou mais que o adversário. Sim, é uma máquina. Cara, é um troço... É um Mike Tyson pegando um frango mesmo, sabe assim? E, tá ligado? O Drago e o Apollo Creed, joga a toalha, pelo amor de Deus, alguém, cara. Porque dá a impressão que vai ser um atropelo isso aqui. E o City tem essa coisa de realmente ele não importa o adversário, ele vai para cima. Ele vai. Ele tá ganhando 5-0, ele quer fazer 8. Ele tá ganhando de 8, ele quer fazer 10. É isso aí. Né? E tem outra coisa do must win, né, Zé, que a gente sempre fala aqui. Puta, isso aí eu tenho que ouvir que você sempre acessa. Pô, desse must win, eu sempre rodo nele. Como o City perdeu pro Tottenham na última rodada e o Liverpool venceu, o Liverpool se aproximou. Eu ia falar, a gente cantou isso no último programa, que a gente falou, cara, o Liverpool não vai aliviar. Sim. Porque era ele tinha um jogo a menos, né? E tem até uma piada na Inglaterra que está rolando já há alguns anos, que a torcida agora tá confronto direto. Que a torcida do Everton torce sempre para o City, porque o City é o maior rival do Liverpool. Ah, entendi. Entendeu? Então, é o inimigo... Como é? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. É meu amigo, é isso? Então, mais um ingrediente para essa rivalidade sem rivalidade, que a gente está falando aqui, é bem provável que a torcida do Everton diga lá, deixa os caras vencer mesmo para o Liverpool não ganhar o título. Cara, não é difícil não, pensando no mundo do futebol. Sim. Vamos com o mercado de gols? Muito boa essa história. Deixa eu só terminar uma última informação. Manda. Não era... Já falei. Eu falei das porcentagens. Tá tudo certo. Vamos ver o mercado. Então, meu consagrado, bota na tela aí. Mercado de gols, odds sugeridas. Olha lá. Over 0,5 no HT, 71%. Odds sugerida 1,41. Over 1,5, 71%, também a mesma, 1,41. Over 2,5 baixa um pouco, gente, mas ainda está interessante. Tá? 59% de probabilidade. Odds sugerida 1,69. O over 3,5 também achei interessante porque, claro, o City é um time que, se ele engrena, ele mete goleada. Isso acontece muito seguido. 41% de probabilidade, odds sugerida 2,44. Ambos marcam 50%, odds sugerida 2,0. Rapidinho, Zé, vamos dar uma olhada em quem sai na frente nos jogos. Tá? O Everton, como mandante, abriu o placar em 27% dos jogos, ou seja, bem baixo, né, como mandante, e o City abriu o placar em 69% dos jogos como visitante. Altíssimo. E quem vence o primeiro tempo? Tá? O Everton ganhou apenas 18% dos seus primeiros tempos jogando em casa, no Goodison Park, onde será esse jogo agora, e o City ganhou em 54% os jogos como visitante. É o melhor visitante, ou talvez o mais incômodo visitante do campeonato. Né? Sim. E por último, vamos dar uma olhada em quando marcam e sofrem os gols. Olha lá. Vamos lá.
O Everton marcou 72% dos seus gols no segundo tempo, jogando em casa, e o City marcou 52% dos gols também no segundo tempo como visitante, ou seja, promessa de gols no segundo tempo, galera. E o Everton, agora na parte de sofrer, o Everton sofreu 53% dos gols no segundo tempo como mandante, e o City, que sofre pouquíssimos gols, como o Zé já falou aqui, mas sofreu 75% desses pouquíssimos gols no segundo tempo quando joga fora de casa. Bom, cara, eu não sei. Quer dizer, eu não sei assim, o que pode ser muito diferente. Estão pagando 1,25 pro City, cara. Comparado às surras que a gente esperou recentemente, é o melhor pagamento que estão dando aqui. É um pagamento de favorito, não de super favorito, né? E eu acho que ele é super, super favorito, cara. Sim, também acho. Vamos nesse 1,25, porque esse 1,25 tá claro. muito de bobeira. Sim, vamos nessa. Nessa. E a gente pode até pensar outra coisa depois, mas esse aqui vamos garantir. Gufo, over de gols. Os caras não estão nem aí para pouco gol, tá? Meio não existe. Começa 1,5 com 1,14 pagando nada. 2,5, 1,50. 3,5, 2,30. Olha que estranho. De 1,50 para 3... de 2,5 para 3,5 tem um salto razoável, cara. Eu acho que 3,5 é um negócio possível. Eu não sei. Eu acho que 4 gols, né? 4 gols é gol muito. pra caramba. Pois é. Eu não sei se o Everton... É difícil a gente dizer, porque o City ele joga fora de casa com o mesmo padrão de jogo. Não é um time que fora de casa fica atrás ou especula. Não, o City ele quer dominar a partida através da posse, quer criar chances e quer fazer gols. É um time que faz gols fora de casa. Cara, tem uma coisa que a gente não analisou. O Everton, se ele entrar com cabeça de empate, ele está lutando na tabela, porque ele está a 2 pontos da zona de rebaixamento. Sim. Ele tomar um coco, o que é o mais possível, do City, tudo bem que ele tem 23 jogos, mas, por exemplo o Newcastle está com o mesmo número de pontos, o Burnley também está com um jogo... tem 2 pontos a menos, mas também está com 23 pontos. Cara, o Everton, coisa assim, se não nessa rodada, se ele mantiver... Porque, cara, os últimos 5 jogos foram 4 derrotas, tá? Sim. 4 derrotas e uma vitória, é verdade, mas 4 derrotas. Se ele continuar assim, ele não nessa próxima rodada, mas na outra, é muito provável que ele esteja na zona de rebaixamento. E lá são 3 times, tá? Não são 4 aqui. Mas tem aquela coisa também, né, Zé, que os times de meio de tabela e que sabem que vão brigar para não cair, eles lá no começo da temporada eles já colocam no cronograma dele. Nós não vamos tirar pontos do Big Six. Desse a gente não faz ponto. Se conseguir beliscar alguma coisa, ótimo, mas não se conta muito com isso, né? Então acho que talvez dentro da organização de temporada do Everton, uma derrota para o City seria dentro do planejado. Né? Talvez a questão é não perder de muito gols para não ali no saldo de gols não ser um problema, né? Tá, mas o que você... Eu vou ler aqui. O over 2,5 tá quanto mesmo, você falou? Eu vou abrir aqui a quantidade de gols, só um minutinho. Manchester City, cadê você? Achei. Eu vou ler aqui num gráfico nosso que a gente separa por rodada. Bom, o Manchester City não fez gol em 3 jogos até agora. Beleza? Sim. Nos últimos 5, ele fez 6, 8, 10 gols. Ele está com média de 2 por jogo nos últimos 5. E tomou 3 gols. Não, tomou 4 gols. Fez 10 e tomou 4. Sim. Ele tem... perdeu o último jogo, como você disse, para o Tottenham, mas mesmo assim fez 2 gols. Se o over 2,5 estiver interessante, eu iria de over 2,5. Over 2,5 está 1,50. Não é ruim. Não é ruim. O que você acha? Vamos nele. Acho que é bem garantido esse 2,50. Sim. Esse over 2,5. Vamos nele? Vamos nele. Vai ser um jogo... Acho que assim... A gente tem altas chances de acertar isso aqui e estão pagando pouco, é verdade. 1,25. De novo, não, você falou bem. Não é odd de super favorito, é de favorito. Sim. Na minha opinião, vai ser super favorito. E over 2,5, 2,50. 1,50, isso. 1,50, cara. Estou lendo uma coisa falando. Então vamos lá, vamos pegar todas as apostas que a gente fez hoje, Gufo. Everton e Manchester City. Over 2,5 e vencedor do confronto Manchester City, beleza? Isso, beleza. Aí a gente vai de Paris Saint-Germain e Saint-Étienne. Isso. Nós colocamos Paris Saint-Germain
acima de 3,5, over 3,5. E o Paris Saint-Germain vence o primeiro tempo e vence o segundo tempo. Perfeito. Então, esse jogo são 3 apostas, Isso. beleza? E o último jogo que a gente analisou e fez a entrada foi o clássico carioca Fluminense e Vasco, e que a gente colocou vencedor Fluminense, que estava pagando 2,16, e under 2,5 abaixo de 3 gols. Isso. É isso. Fechado? Fechamos. Porra, cara, vamos bem essa semana, hein? Vamos, temos que aumentar nossa média, Zé. Vamos aumentar. Não, a gente chegou Recuperar a bater o clássico Vasco lá que nos derrubou. Vasco, o Vasco. A gente chegou a bater, cara, no terceiro ou quarto programa, a gente tá com 92%. Sim. Pelo amor de Deus, ó. Vamos lá, porra. Vamos embora. Vou chegar aqui mordendo a camisa. Isso. Semana que Volta vem. Olímpica na mesa. Volta Olímpica na mesa. Pessoal, isso aí, espero que tenha gostado. Gufo, quer falar alguma coisa? Não, só ligar para a galera agora, se inscreva no canal imediatamente agora que você está vendo a gente, já curte aí, porque eu sei que você curtiu o vídeo, ativa o sininho para receber todas as novidades. A gente está com uma programação muito especial aqui para vocês, vocês não vão se arrepender, só curte aí, vem com a gente. E nós vamos, se não der certo o programa de apostas, nós vamos fazer um programa no GNT, bate-papo com o Gufo. Você vê como a gente aprende de cultura com esse cara, né? Eita, que eu pariu. Se dependesse de mim, vocês iam aprender só coisa que não ajuda muito, não. Tá bom? Gufo, até semana que vem, cara. Valeu, Zé. Valeu, Obrigadão. obrigado.